metáfora usada por Cristo, muito fácil de nós compreendermos, bem? São dois elementos que nós conhecemos muito bem e que nós sabemos o efeito que ele causa. E essa tem que ser também, meus irmãos, a posição da igreja, ou seja, ela tem que causar o mesmo efeito na terra que causa o sal e que causa a luz. Eu falei para os irmãos também que terminei na semana passada falando aqui no capítulo 2 de Filipenses, né, que nós temos que ser sinceros. Eu parei aqui e nessa noite eu quero falar da sinceridade, da pureza do crente. Eu quero falar da inculpabilidade do crente, da maneira do crente resplandecer e também que nós temos que reter a palavra da vida. Bem, quero terminar, né, vou avançar, não vou tecer muitos comentários para nós estarmos encerrando. E na próxima terça-feira, o nosso pastor, então, estará retornando, nos ensinando novamente a palavra do Senhor. Os irmãos lembram que quando eu falei para os irmãos aqui, que o crente ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser sincero, e eu estava falando da sinceridade, eu dei o exemplo para os irmãos de onde é que origina a palavra sinceridade. Ela origina, né, da palavra ser sincera, deu o exemplo do vaso para os irmãos recordam muito bem disso, e eu falei para os irmãos que o crente, quando ele é sincero, consequentemente ele é um crente puro, e quando ele é um crente sincero, ele é um crente puro, ele é um crente verdadeiro, ele não usa disfarces, amém? Uma coisa, meus queridos irmãos, que Deus não gosta é de crente disfarçado, amém? Então eu falei com os irmãos que o crente, ele sendo sincero, ele sendo puro, consequentemente ele é um crente sem disfarce, ele é um crente verdadeiro, ele é um crente sem pecado. E eu quero voltar com você lá para João, capítulo de número 8, onde que eu tomei como base para eu poder falar com os irmãos acerca da sinceridade do cristão, da sinceridade do crente, o crente puro, o crente que não usa disfarces, amém? Eu peguei, meus amados irmãos, o contexto da mulher adúltera, os irmãos conhecem muito bem. Capítulo 8 de João, se você puder abrir a sua Bíblia Sagrada, aqui está nos falando acerca de uma mulher que ela foi pega, meus irmãos, pega em adultério, certo? E quando hoje à tarde eu peguei para eu meditar nessa palavra, meus irmãos, o Espírito de Deus, ele me levou para o contexto anterior, né, o contexto imediato anterior, que ele está no capítulo de número 7. Porque durante essa semana, irmãos, nós tivemos aqui um final de semana muito abençoado, nós tivemos aqui uma pregação maravilhosa aqui, né, no domingo à tarde, no sábado à noite, Deus fez obras maravilhosas, eu fui alcançado aqui pela palavra, tanto no sábado à noite, quanto no domingo, ministrada pelo nosso pastor presidente. E, irmãos, eu parei para pensar que tem certas coisas que parece que elas não mudam no nosso meio. Tem certas pessoas, parece que elas não mudam, elas não tomam um posicionamento, elas não enleram a sua vereda, né? E conforme nos ensina a Bíblia Sagrada. Entra ano e sai ano, o crente ele permanece na mesma posição, ele permanece nos mesmos erros, ele permanece nas mesmas dificuldades, parece que ele não avança, certo? E ele acaba, meus amados irmãos, de uma certa maneira, ele trazendo dificuldades para dentro da obra de Deus. Ele não abre os seus olhos, parece que o seu lado espiritual parece que está fechado, né? Parece que está fechado, parece que existe uma barreira. São coisas, às vezes, irmãos, que fogem à nossa compreensão, mas tem coisas que parece que não mudam, não mudam. Você olha para a vida do cristão, ele comete os mesmos erros, ele comete as mesmas dificuldades, ele passa pelos mesmos problemas. Ele está na escola bíblica dominical, ele está nos cultos de terça-feira. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando de uma observação diária, eu não estou falando de uma observação anual, não. Às vezes passou até 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, certo? E se nós não abrirmos os nossos olhos, isso pode acontecer conosco. Quando nós observamos esse contexto aqui desta mulher, meus queridos irmãos, se você for para o capítulo número 7, e se você está aí com a sua Bíblia aberta, se você, meus queridos irmãos, for para 7 e capítulo 7, versículo 2,
certo? Eu estou falando para os irmãos do crente que ele é um crente disfarçado. Ele não passa no crivo de Deus. Ele não passa no crivo de Deus. O nosso pastor falou uma coisa aqui interessantíssima na ministração do domingo à tarde. Ele disse que se nós não tomarmos atenção, nós passamos a ser frequentadores de cultos e não adoradores a Deus. Não cumpridores da justiça. Não cumpridores da justiça. Tem crente, irmãos, que ele cria subterfúgios, ele mente, ele esconde as coisas, achando que ele engana Deus. Certo? Ele, irmãos, temporariamente, ele pode enganar o pastor. Temporariamente. Até Deus falar com o pastor. Certo? Porque Deus sempre fala. E, às vezes, o pastor, ele é tido como aquele que não vê, como aquele que não importa, como aquele que não está enxergando. É porque ele ainda não tomou a posição, porque Deus ainda disse que não é para tomar. Certo? Mas, na hora que Deus disser para tomar, com certeza o líder, a liderança, o pastor, ele vai tomar a posição necessária. Bem, nós não estamos aqui, meus amados irmãos, tratando de coisas materiais, terrenas. Nós estamos aqui tratando de coisas eternas, certo? Se nós partirmos para a eternidade, irmãos, no nosso erro, nós sabemos que o que nos espera não é nada bom. Bem, então quando você vai aqui para o capítulo 7, o versículo 2, diz assim, olha, e estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Dos tabernáculos, certo? Nós sabemos, irmãos, quando você vai lá para o capítulo 24, do livro de Levítico, nós sabemos que Deus ele estabeleceu algumas festas, ou 7 festas, para o povo judeu. Os irmãos sabem que começava com a festa da Páscoa, que ela durava um dia. Depois era a festa dos pães asmos, que ela durava 7 dias. Depois era a festa das primícias, que durava um dia. Depois, meus queridos irmãos, no meio das festas, estava a festa de Pentecostes, que ela durava um dia, certo? Depois do Pentecostes, existia mais 3 festas. Existia, meus queridos irmãos, a festa das trombetas, e depois existia o dia da expiação. E o dia da expiação, ele era no 7º mês, no 10º dia. E ele durava um dia só, certo? E quando chegava no 15º dia do mesmo mês, ou seja, 5 dias depois do dia da expiação, então era essa festa aqui. A última festa que ela acontecia no 7º mês judaico. Ou seja, meus queridos irmãos, 5 dias depois. E o dia da expiação, se você for lá para o capítulo, para o mesmo capítulo 7, e para o versículo de número 8, a Bíblia diz assim, olha, subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Aí a Bíblia Sagrada diz no versículo número 10, mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele ainda também, não manifestadamente, mas como em oculto. Então os irmãos de Jesus, eles também subiram para essa festa dos tabernáculos. O que eu quero que os irmãos entendam, então, que esta era a última festa, quando eu digo que há coisas no nosso meio que elas não mudam. Elas não mudam. Certo? E quando você transcorre, então, todo o capítulo 7, meus queridos irmãos, aí quando você chega lá no versículo 37 do capítulo 7, a Bíblia Sagrada, então, mostra para nós que, e no último dia, o grande dia da festa, certo? Quando Jesus, então, ele se coloca lá, né? Ele se coloca de pé e clamou e faz aquele discurso maravilhoso, né? Ele diz assim, olha, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Então o povo de Israel, os judeus, eles tinham saído de uma grande festa. De uma grande festa. E eu estou falando, meus irmãos, de crentes, certo? Aqui, embora nós sabemos que a igreja aqui ela não tinha sido estabelecida, mas eu estou falando aqui do povo de Deus. Eu estou falando aqui dos judeus. Esta festa ela era realizada em Jerusalém. E a Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, que o povo subia. Eles saíam das cidades, das regiões. Nós encontramos aqui, meus amados irmãos, os irmãos de Jesus, né, deixando a Galileia e subindo em direção a Jerusalém. Que é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Este povo, então, eles tinham saído de uma grande festa, de uma grande comemoração. Pense bem para os irmãos observarem, o dia da expiação. Jesus não estava lá no dia da expiação, por quê? Porque o dia da expiação era um dia de tristeza. Era o dia, meus queridos irmãos, em que Israel, ele comparecia lá e o sumo sacerdote, ele pegava lá o chamado bode expiatório, certo?
Então os pecados eram confessados na cabeça daquele bode e ele era mandado para o deserto. Né? Daí vem o dizer, o bode expiatório. Mas Jesus ele não tinha que expiar um pecado, ele não tinha pecado. Certo? A Bíblia Sagrada fala que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele não pecou. Então esse povo aqui tinha saído, meus queridos irmãos, deste dia de expiação. Passados 5 dias, eles tinham entrado então nesta grande festa. Jerusalém estava fervilhando. Jerusalém estava lotada, meus queridos irmãos, de pessoas que subiam a Jerusalém e que moravam em Jerusalém, naquelas cercanias, para adorar a Deus. Aí a Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, que eles quiseram, né, prender Jesus após esse discurso. Mas a Bíblia Sagrada, então, ela fala para nós que aqueles homens, né, o versículo 44 diz assim, olha, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, por que o não trouxestes? Aí vem a resposta no versículo de número 46. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, meus amados irmãos, a palavra de Deus, através da boca de Jesus, ela tinha impactado aquele povo no último dia da grande festa, que é assim que a Bíblia Sagrada nos informa. Na grande festa. Aí a Bíblia Sagrada, então, fala para nós, meus queridos irmãos, que Nicodemos entra também no assunto, né? Aí quando no versículo 53, que eu falei para os irmãos, né? E cada um foi para a sua casa. E a Bíblia Sagrada, então, mostra para nós, no capítulo 8 já, e no versículo de número 1, diz assim, olha, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras. Acabou-se. O 7º dia da festa terminou. Chegou-se o final da festa, entardeceu, anoiteceu, o povo foi para casa descansar, deviam de estar, meus queridos irmãos, tinham que estar cheios da presença de Deus, porque eles tinham saído de uma festa, certo? Eles tinham sido impactados pela palavra de Deus, certo? Mas, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala que Jesus foi orar. E quando Jesus desceu na manhã seguinte, após o término da festa, a Bíblia Sagrada fala que Jesus, meus amados irmãos, ele voltou e foi para o templo. E quando ele chegou no templo, meus queridos irmãos, de manhã cedo, de manhãzinha, a Bíblia Sagrada fala que já existia lá algumas pessoas, assim nos informa a Bíblia Sagrada no versículo 2, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E a Bíblia Sagrada fala assim para nós, olha, e assentando-se os ensinava. Certo? Irmãos, e aí aparecem esses crentes aqui, meus queridos irmãos, que eles não passam no crivo de Jesus. Eles não passam no crivo de Jesus. Certo? Meus amados irmãos, e eu estou falando de pureza. Eu estou falando de sinceridade. Eu estou falando de crente verdadeiro. Certo? De crente, meus queridos irmãos, que está pronto para subir para os céus. Que se a trombeta soar, meus amados irmãos, ele vai subir. Certo? Ele vai entrar nas mansões celestiais. Se ele for, meus queridos irmãos, chamado individualmente, o seu destino será o mesmo. Será o mesmo. Por isso é que nós temos que preocupar, meus queridos irmãos. Irmãos, olha, eu aceitei Jesus ontem. Sabe quantos anos que já se fazem, meus amados irmãos, que eu aceitei Jesus? Já vão fazer 17 anos. E ainda estão cheios de defeito, né? 17 anos, irmãos. 17 anos que eu estou na escola bíblica dominical. 17 anos que eu ouço culto de terça-feira. Certo? Porque se uma coisa que nunca faltou nessa tribuna aqui, meus queridos irmãos, foi palavra. De vez em quando vocês encontram um pregadorzinho assim ruim, né? Mas palavra que nunca faltou, irmão. Nunca faltou. Nunca. Eu falo isso diante de Deus. Não é para impressionar ninguém, não. Aqui nunca faltou palavra nessa tribuna, irmãos. Graças a Deus, irmãos. Por causa da presença de Deus, nunca faltou. Certo? Então, irmãos, e tem hora assim que nós paramos, né, irmãos? Tanta coisa que precisa ser mudada na nossa vida. Tem coisa, meus irmãos, que nós sofremos porque nós resistimos às mudanças. Porque nós não aceitamos as mudanças.
E o Espírito de Deus, meus amados irmãos, ele não arromba a porta. Não arromba a porta. Não arromba. Irmãos, tem crentes aqui nessa noite que ele já podia estar caminhando lá na frente. Certo? Tem crentes aqui nessa noite que a obra de Deus já está atrasada na vida dele, porque ele não posiciona. É aquela água bamba, é aquela barrela, aquela água de fubá sonsa. Certo? Não muda. Não há mudança na sua vida. Não há conserto na sua vida. Então, meus amados irmãos, quando nós observamos aqui, aí sabe quem que se apresenta aqui, meus queridos irmãos? Olha, aí diz assim, olha, e todo o povo vinha ter com ele, o povo comum. Aí a Bíblia Sagrada fala que ia assentando-se, ou seja, Jesus se assentava e começava a ensinar aquele povo lá no templo, lá no templo. Aí continua dizendo aqui, olha, e os escribas, sabe quem que eram os escribas, meus queridos irmãos? Eles eram os intérpretes da lei. Eles eram os mestres da lei. Certo? E alguns deles eram fariseus. Certo? Aí a Bíblia Sagrada está aqui, olha. Os escribas e fariseus se ajuntaram. Se ajuntaram. E eles não foram lá para ouvir palavra. Eles não foram lá, meus queridos irmãos, para ouvir. E o problema, às vezes, irmãos, na vida de muitos de nós, é justamente isso aqui, olha. Nós achamos que nós sabemos tudo. Nós achamos que nós somos os crentes mais perfeitos que existem dentro da igreja. Irmãos, sabe o que é a coisa mais miserável que pode acontecer na vida de um cristão, irmão? Certo? É nós nos escondermos atrás de alguma coisa. Tem alguns, meus queridos irmãos, que eles são tão miseráveis, que eles se escondem atrás da fraqueza de alguém para justificar a sua fraqueza. E não tem mudança de vida nele. Aí eu te pergunto, até quando nós vamos agir dessa maneira? Olha quem que apresentou aqui, meus queridos irmãos, escribas e fariseus, a nata de Israel. Os que dominavam a palavra de Deus. Os que sabiam a lei de cor e salteado de trás para frente. Aí a Bíblia Sagrada fala, meus queridos irmãos, que junto com os escribas, apareceu aqui outros, esse grupo religioso. Eles eram muito fiéis. Eles cumpriam a lei, meus irmãos, à risca. À risca. Aí a Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, que e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Certo? Aí sabe o que eles fizeram, meus queridos irmãos? Entraram ali para atrapalhar o culto. Entraram ali para atrapalhar o culto. Sabe o que aconteceu aqui nesse momento? A palavra de Deus deixou de ser ensinada. Porque eles pegaram. Os irmãos sabem, os irmãos que conhecem a lei, está lá no capítulo 22 de Levítico, os irmãos sabem, meus amados irmãos, que a lei mandava matar tanto o homem quanto a mulher. Mandava matar os dois, certo? Eu não quero entrar nessa questão, não é por aí que eu quero ir. Mas a Bíblia Sagrada, então, fala para nós, meus amados irmãos, que eles chegam lá com a mulher. Os escribas e os fariseus. E o povo lá, meus queridos irmãos, querendo e precisando ser alimentado, e chega aqui os escribas e os fariseus, os crentes, que nós podemos assim dizer, disfarçados. E Jesus já tinha repreendido muito eles, irmãos, muito eles. Certo? Quantas vezes Jesus falou para ele, ai de vós, escribas e fariseus? Vai para as esquinas orar para vocês serem vistos, Quando vocês jejuam, vocês não lavam nem o rosto, não fazem nem a higiene matinal para alguém ver que vocês estão jejuando. Certo? Vocês estão aumentando os filactérios de vossa roupa, Era aquela lista azulzinha que tinha lá embaixo quando você estuda, para demonstrar santidade. Eles tinham, na realidade, meus queridos irmãos, um exterior muito bonito.
Eles tinham muita formalidade. Mas eles já não viviam mais o espírito da lei. Não viviam mais. E eles morriam de inveja de Jesus. Foi ensinado aqui domingo na Escola Bíblica Dominical, que foi uma das razões pelas quais eles entregaram Cristo. Porque eles invejavam a Jesus. Aí a Bíblia continua dizendo, meus queridos irmãos, olha, e trouxeram-lhes uma mulher apanhada em adultério. Aí ele diz assim, e pondo-a no meio, disseram-lhe, ou seja, interrompeu o ensino de Jesus. Paralisou o ensino de Jesus. Jesus parou de ensinar o povo lá faminto para receber palavra. Certo? Porque a Bíblia Sagrada fala que Jesus ensinava como quem tinha o quê? Como quem tinha autoridade. Certo? Porque, meus amados irmãos, quem tinha autoridade naquela época para ensinar a palavra, era só os escribas e os fariseus. Jesus não pertencia a nenhuma dessas escolas aqui. Jesus veio, meus queridos irmãos, lá de Nazaré da Galileia, uma cidade insignificante, que não ficava em nenhuma rota importante. Mas aprove a Deus fazer com que Jesus crescesse naquele lugar. Longe de qualquer escola farisaica. Ele está aqui agora. Ele desceu da Galileia, subiu para Jerusalém, e ele estava aqui ensinando o povo. E o povo afoito para poder aprender a palavra de Deus. Comendo a palavra de Deus, maravilhado pela palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia não diz isto, né? Mas esse povo aqui, esses escribas e fariseus, eles estavam tão desviados, mas tão desviados, certo? Que eu quero crer que eles estavam vigiando essa mulher aqui, ó. Estava vigiando essa mulher aqui. Certo? Para poder pegar ela adulterando. Eles estavam de olho nela. Aí a Bíblia continua dizendo aqui, olha, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Irmãos, graças a Deus que nós servimos um Deus que ele é um Deus de segunda oportunidade. De segunda oportunidade. Certo? Aí a Bíblia continua dizendo para nós aqui, olha, irmãos, olha. Isso diziam eles tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Ou seja, eles prepararam uma cilada para Jesus. E Jesus, meus queridos irmãos, o próprio Deus, curando, libertando, transformando vidas, fazendo bem. Agora dá para imaginar, meus queridos irmãos, dá para imaginar um crente fazer cilada para outro crente? Não, dá para imaginar? Aí eu pergunto para vocês, isso aqui era crente de verdade ou era crente falso? Aos olhos humanos, meus queridos irmãos, já estava em cima de muitos púlpitos. Aos olhos dos homens, já podiam estar pregando em muitos congressos. Mas esse povo aqui era um povo impiedoso. Esse povo aqui era um povo reprovado por Deus. Eram crentes disfarçados, só de fachada. Só de fachada. Vocês lembram quando a gente via aí esses grandes filmes, né? Você via aquelas cidades lindas, maravilhosas, mas era só a frente, né? É só a frente, né? Por trás era tudo oco. Era só para enganar a gente. Né? Para a gente ver. É só a frente. É só cenário. É só casca. Tudo oco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa noite, irmãos? Os irmãos estão caladinhos, né? Alguns estão dando graças a Deus. Terça-feira não vou estar aqui mais. Amém. Continue orando por mim. Eu vou continuar orando por vocês. Mas esses crentes aqui disfarçados, irmão, não passa no crivo de Deus de jeito nenhum. Vocês acham que foi à toa? Foi esse povo aqui, olha, foi essa turma aqui que Jesus chamou de túmulo caiado. Foi essa turma aqui, ó. Esses crentes aqui só de aparência. Já tinham comido a Páscoa, já tinham celebrado os pães asmos.
Já tinha participado do Pentecostes. Por que vocês acham, meus queridos irmãos, que aquele povo voltou, que aquele homem voltou lá do templo, né? O eunuco lá, seco, nem sabia o que ele estava lendo. Esse povo estava tudo desviado, irmão. Graças a Deus que ele achou um Filipe na vida dele. Não tinha escriba e fariseu para pregar para ele, não, mas tinha Filipe. Tinha Filipe. Certo? Não tinha lá, não fazia parte, né, da nata israelita, mas está registrado o nome dele aqui. Ó. Esse povo aqui nem nome tem, vocês já observaram? Nem nome Jesus dá para esse povo aqui. Ó. Chama eles, porque eles eram tudo igual, ninguém destacava. Deus estava com nojo desse povo aqui. Ó. Crente disfarçado. Aí continua dizendo aqui, olha, e eles diziam isso tentando-o para que tivesse que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aí a Bíblia continua dizendo aqui, ó, e eles ainda insistiam, continuava fazendo a mesma pergunta para Jesus, falando, mestre, essa mulher aqui foi pegada no próprio ato, e a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejados. O que é que o Senhor nos diz? Aí a Bíblia Sagrada fala que Jesus nem teve o trabalho de responder aquele povo. Aí Jesus quis despachar eles logo, meus queridos irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus tinha pressa de dar continuidade no culto. Aí a Bíblia Sagrada fala para nós aqui, meus amados, olha, e como insistissem, perguntando-lhe, continuava perguntando Jesus. Aí a Bíblia Sagrada fala que Jesus estava inclinado, né? Escrevendo na terra. Aí Jesus inclinou e respondeu para ele, falou, vou mostrar para vocês. Porque Jesus, irmãos, ele tinha autoridade. Jesus tinha autoridade. A palavra de Jesus, meus irmãos, ela impactava. Vocês viram o que eu li para os irmãos aqui, ó? Por que aquele povo, né? Eles falam aqui, né, que os servidores, algumas traduções trazem assim, os meirinhos. Por que vocês não trouxeram Jesus? Ele perguntando assim. Aí eles falaram assim, como é que traz, meu filho? Nós nunca vimos alguém pregar como aquele homem prega. Como é que nós vamos conseguir trazer aquele homem, prender aquele homem? Aí, meus amados irmãos, a palavra de Jesus ela impactava. Aí Jesus virou para eles aqui, para aquele bando de crente disfarçado. Irmão? Bando de crente disfarçado. Aí ele diz assim para nós, olha. Aí Jesus endireitou e falou para ele assim, olha, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O povo estava carregado de pecado. Esse povo aqui estava carregado de pecado. E eles não resistiram à fala de Jesus. Como é que vai resistir, irmãos? Eles foram confrontados, porque a lei falava, meus amados irmãos, que o primeiro que tinha que acertar a vítima eram as testemunhas. Depois que as testemunhas jogavam a primeira pedra, aí vinham as demais. Eles tinham que ser os primeiros. Aí Jesus falou assim, eu vou mostrar para vocês, bando de crentes disfarçados. Se vocês não têm pecado, se vocês acham que vocês estão na posição de sentenciar essa mulher e cumprir a sentença, então atira a primeira pedra. Aí a Bíblia Sagrada fala, meus queridos irmãos, que Jesus nem deu a mínima para esse povo. Jesus só falou e voltou novamente, irmãos. Só inclinou novamente e continuou escrevendo na terra. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, não fala quanto tempo Jesus fez isto. Mas a Bíblia Sagrada mostra para nós que foi o tempo suficiente para essa crentalhada que não estava com nenhum desejo de
endireitar a vereda, consertar a vida e ouvir palavra, fosse embora do culto. A Bíblia Sagrada fala que foi saindo um por um. Eles acabaram de ouvir, eles nem questionaram a Cristo. Então, irmãos, crente disfarçado, crente de aparência, ele não passa no crivo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, isso não é praga não, isso é palavra. Você nunca vai prosperar. Nunca vai prosperar. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa de fazer, meus queridos irmãos. Certo? Ele alcança misericórdia. Certo? Não basta confessar. Não basta confessar. Certo? Tem também que deixar de fazer. Tem que deixar de praticar. Certo? Aí, meus amados irmãos, quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus, a mulher que estava no meio. Não sobrou mais ninguém. Os escribas e fariseus foram todos embora. Aí, meus amados irmãos, e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Mas existe um caminho para você seguir a partir de hoje. Irmãos, Jesus, ele não abandona ninguém sozinho. Certo? Jesus, melhor dizendo, não abandona, não despede ninguém vazio. Vazio. Essa mulher aqui, irmãos, olha, ela entrou condenada na presença de Jesus pelo homem e ela saiu salva por Cristo. Amém, irmãos? Eu queria falar umas referências aqui de Apocalipse, mas eu não vou falar, para nós seguirmos mais um pouquinho para frente, amém? Eu quero deixar esse assunto, então, de lado, quero encerrar ele aqui agora, falando sobre um crente sincero, que Paulo, ele aconselha aos filipenses serem irrepreensíveis e inculpáveis. Aí, meus amados irmãos, Filipenses, ele diz para nós, você não precisa voltar para lá, que nós também temos que ser inculpáveis. Inculpáveis. Sabe o que é inculpável, irmãos? Eu estou vendo os aí abrindo a boca, deixa eu falar mais alto. Não pode e não merece receber culpa. Certo? Crime ou delito. Isso é que é um crente inculpável. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Isso é que é um crente inculpável. Aí eu quero te chamar para nós meditarmos na vida de Daniel. Irmãos, porque o negócio hoje está virando uma bagunça mesmo. Está virando uma bagunça. Certo? E se a gente não tiver peito mesmo, meus irmãos, a gente não prega a palavra de Deus como deve ser, não. Certo? Se a gente for olhar, meus irmãos, por aqueles que querem rejeitar a nossa palavra, e ela não é nossa, ela é de Deus, né? Deixa eu consertar isso aqui, a gente não prega a palavra, não, irmãos. Não prega, não prega. Não prega. É assim, irmãos, olha, nós temos que ter compromisso com Deus, com a nossa liderança, certo? Mas nós temos que ter amor pela vida da igreja. Eu não estou pregando aqui para matar ninguém, não. Isso é um culto de terça-feira. É aqui que nós lavamos roupa suja, não é? É um culto interno, né, que o senhor falou ontem, né, pastor? É um culto interno, certo? Então não fica assombrado, não. Certo? Se a gente não tiver peito hoje, a gente não prega a palavra, não. Irmãos, tem uma corrente aí hoje, meus queridos irmãos, que se a gente bobear, eles querem provar que nós estamos errados e eles é que está certo. Estão querendo agora comercializar as coisas de Deus, querem comercializar, o pastor falou aqui, né? Querem comercializar a profecia. O pastor não usou essa linguagem, ele usou uma linguagem mais bonita, mais clássica. Querem, meus queridos irmãos, comercializar a profecia. Querem comercializar agora milagre, certo? Querem comercializar tudo dentro da casa de Deus, certo?
Porque, meus amados irmãos, a salvação ela é de graça, né? Parece que a salvação não rende dinheiro, mas vender milagre rende dinheiro, não é assim? Vender profecia rende dinheiro, certo? Mas eu quero te dizer, meus amados, olha, profecia e milagre pode ser bom aqui para a terra, mas o que leva nós para o céu é palavra de Deus. Palavra. Irmãos, agora eu pergunto para vocês, irmãos, nós precisamos melhorar muito, irmãos, como crente. Eu preciso melhorar muito enquanto crente. Nós precisamos tomar muita vergonha na cara, meus queridos irmãos, para nós bater no peito e dizer assim, eu sou crente. Certo? Sai coisa da nossa boca, meus amados irmãos, que não condiz com a vida de crente. Sai coisa da nossa mente que não condiz com a vida de crente. Certo? Como é que nós queremos morar no céu dessa maneira? Irmãos, e eu não estou nem aí para esses que criticam. O problema é deles. Eu quero ser fiel à minha liderança e ao Deus que eu sirvo em primeiro lugar. Certo? E a Bíblia Sagrada, Paulo está falando que nós temos que ser inculpáveis. Certo? Aí você vai lá para Daniel, meus amados irmãos, capítulo 6. Eu também vou andar um bocadinho. Daniel, capítulo 6, e versículo de número 4. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui para nós, olha, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa. E o que é que Paulo está falando? Que nós temos que ser crentes o quê? Inculpáveis. Ninguém pode olhar para a nossa vida, meus queridos irmãos, e dizer assim, ó, ali vai um crente assim, assim, assado. Ali vai um crente mentiroso, ali vai um crente caluniador, ali vai um crente que desobediente, ali vai um crente rebelde. Certo? E quando fala, meus queridos, de culpa, quando fala de culpa, é uma coisa rotineira, constante na nossa vida. E eles não achavam contra Daniel nem culpa, mas antes a Bíblia Sagrada fala que eles não achavam ocasião contra Daniel. Sabe o que é isso? Eles estavam observando a vida de Daniel. Certo? E eu lembro que o pastor ensinou para nós aqui, meus queridos irmãos, Daniel tinha 88 anos de idade, mais ou menos aqui nessa época. 88 anos de idade. Reinos caíram, meus queridos irmãos. E Daniel permaneceu o quê? Firme. Firme, porque ele era crente de verdade. Ele era crente fiel a Deus. Ele era crente fiel, meus queridos irmãos, ao Deus que o havia resgatado e tido ele como povo. Certo? Deus, meus amados irmãos, o pastor falou, ensinou para nós aqui, se tem uma coisa que Deus não deixa, é o nome dele ser escarnecido. Tem passagens que Deus fala assim, olha, este povo que se chama pelo meu nome. Olha lá, é povo de Deus. Daniel é povo de Deus. Ezequiel é povo de Deus, mas eles davam exemplo. Eles davam exemplo. Aí a Bíblia está falando aqui, ó, eles não achavam ocasião contra a vida de Daniel, não. Era dia após dia, observando a vida de Daniel, meus queridos irmãos. A Bíblia diz para nós aqui, meu irmão, capítulo 6, versículo 1. E apareceu Ben-Hadário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes. Então, Dário, meus queridos irmãos, ele constituiu 123 homens. E 3 se destacaram, que eram sobre os 120. E entre os 3 estavam Daniel. Irmãos, juntou 122 homens para observar a vida de Daniel. Certo? E eles não acharam nada de errado na vida de Daniel. Eles não viam Daniel falar mal do rei. Eles não viam Daniel enrolado em conversa, enrolado em negócio, enrolado em falcatrua. Eles não viam Daniel receber suborno. Eles não viam Daniel maltratar ninguém. Era crente de verdade, era crente de oração, era crente que tinha compromisso com Deus. Irmãos, será que nós chegamos ao menos na unha de Daniel? Irmão, vocês acham que quando eu leio esses textos aqui, mais uma vez eu falo para os irmãos, vocês acham que meu rosto não queima de vergonha? Isso aqui que é crente de verdade, irmãos.
E de verdade, irmãos, eu sei que tem muitos crentes fiéis aqui no meio, irmãos. Muitos. E agora que tem crente que precisa enleirar, tem também. Tem também. Aí a Bíblia Sagrada está dizendo aqui, olha, o versículo 4. Então os príncipes e os presidentes, ou seja, os dois príncipes, né? Que estavam lá do lado de Daniel, não acharam nada contra Daniel. Nada. O homem não tinha culpa nenhuma. Nenhuma. Eles vasculharam a vida de Daniel. Eu tenho que entender isso pela palavra. Eles viraram de ponta cabeça a rotina de Daniel. E não tinha nada que desaprovava o homem. 88 anos. E hoje, irmãos, tem uma cambada no meio religioso que fala que nós temos que desprezar os velhos pastores, os velhos obreiros, que o negócio agora é novidade, é novo. Isso é conversa para boi dormir, irmãos. Isso é conversa que vem, sabe aonde, irmão? Lá do... Você sabe de onde é que ela vem? Da ignorância do homem, irmãos. A ignorância do homem. Aí está aqui, irmãos, olha. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Aí continua dizendo, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Na lei do seu Deus. Nós vamos fazer ele tropeçar, lá. Certo? Nós vamos fazer ele cair, lá que nós vamos pegar ele. Vocês lembram, meus queridos irmãos, que os judeus, eu acabei de ler para os irmãos lá no capítulo 8, que eles armaram uma cilada para Jesus? Aqui eles estão fazendo a mesma coisa. Pelo menos esse povo aqui era ímpio. Certo? Eles não tinham nenhum valor moral, esses homens aqui. Esses 122 homens, eles não tinham nenhum valor moral. Nenhum. Certo? Eles armaram contra a vida de Daniel. Com 88 anos de idade, irmãos. Vocês pensam que covardia? Irmãos, é o que eu falei para os irmãos, irmãos. O crente que ele tem coragem de fazer alguma coisa nas nossas costas. De armar alguma coisa para você ir lá e colocar o seu pé. Inventar coisas com o seu nome. Usar o seu nome, mentir com o seu nome. Caluniar com o seu nome. Tem gente assim? Tem, senão Deus não estava falando. Aqui nessa noite. Senão Deus não estava falando. Certo? Isso é covardia, irmãos. Isso é crente que não passa no crivo de Deus. Certo? Crente que tem coragem, meus amados irmãos, de criar situações. Certo? Para trazer problemas para a vida de outro cristão. Isso é inconcebível. Você está fora do corpo. Você está cortado da comunhão. Se não tivesse, Deus não estava falando aqui nessa noite. Crente que tem coragem de denegrir a imagem de outro crente. Aí, meus amados irmãos, eles tramaram contra a vida de Daniel. Mas a Bíblia Sagrada fala para nós, no Salmo 91, que os irmãos sabem de cor e salteado, né? Aquele que descansa, né? À sombra do Onipotente. Ele tem refúgio, ele está escondido. Ele está guardado, ele está protegido. E uma coisa que chama a atenção, meus queridos irmãos, é que o crente verdadeiro, ele não espera só para essa vida, não. Ele espera para outra vida. Ele sabe, meus queridos irmãos, que tudo que ele está passando aqui, toda circunstância que ele está passando aqui, é porque Deus tem algo maior lá na frente para poder realizar através da vida dele. Certo? Foi assim com Noé, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Paulo. Certo? Foi assim com Daniel.
Foi assim, meus amados irmãos, com Ananias, Misael e Azarias. Foi da mesma maneira. Eles permaneceram firmes no seu propósito. Eles não arredaram pé. Eles permaneceram fiéis a Deus. Aconteça o que acontecer. Certo? Aqueles 3 jovens falou lá para Nabucodonosor, olha, pode esquentar a fogueira, pode aquecer, meu filho. Se Deus não nos livrar dessa fogueira ardente, é assim, nós não vamos ceder, não, nós não vamos adorar, não, nós não vamos te responder nada, não. Certo? Foi cantado aqui hoje, ele permanece Deus, independente das circunstâncias que nós vivemos. Independente. Aí, meus amados irmãos, a Bíblia, né, continua dizendo aqui, olha, eles armaram, né, tudo contra Daniel, para derrubar Daniel. E eu estou falando, meus queridos irmãos, que nós temos que ser inculpáveis. Eu li para os irmãos agora lá em Filipenses capítulo 2. Ou seja, não pode e não merece receber culpa, crime ou delito. Certo? Aí a Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, tem aquele ditado, né, quem nada deve, nada... A Bíblia Sagrada fala que a vida de Daniel continuou da mesma maneira. Da mesma maneira. Ele sabia, meus queridos irmãos, do projeto. Ele sabia da Escritura. Vocês acham que Daniel não tinha discernimento dessas coisas, não? Vocês acham que ele não sabia que era traição? Tanto é, meus queridos irmãos, que ele continuou orando. Assim nos informa a Bíblia Sagrada. Aí eles foram lá, meus queridos irmãos, e criou esse edito. Certo? Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles falaram assim, olha, daqui 30 dias, Daniel está fulminado. É só questão de tempo. É só questão de dias. Só questão de dias. Ele não vai resistir isso aqui, não. Eles foram procurar o quê, irmão? Porque ele sabia que Daniel jamais se prostraria ou fazia uma petição a quem quer que fosse, a não ser o Deus de Israel. Deus de Israel. É tão interessante, né, irmão, lá no versículo 4, né? Porque ele era fiel. Ele não tinha nada para macular sua vida. Aí a Bíblia continua dizendo, né? Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura, ele não soube da escritura, ele já sabia. Ele já sabia, certo? Quando ele soube que ela estava assinada, já não podia mais voltar atrás, já não tinha mais chance. A lei dos medos e persas, meus queridos irmãos, não voltava atrás. Vocês estão lembrados de Esther, então? Vocês estão lembrados de Mardoqueu, então? Uma festa que até hoje ela é comemorada em Israel, né? A festa do Purim. Aí continua dizendo, olha, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse povo sabia que Daniel orava. Orava. Certo? Então aqueles homens foram juntos. 122 homens, irmão. Eu não sei como. Eles devem ter amontoado lá no corredor, né? Vocês verem, né, irmão? Que praga, hein? Que trem terrível, hein? Que coisa terrível, né? A gente não pode desejar mal para os outros, né, irmãos? A Bíblia nos ensina o contrário, né? Orar pelos nossos inimigos. Daniel estava orando para esse povo aqui converter, irmãos. Aí continua dizendo aqui, olha. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando
suplicando diante de Deus. Agora, como é que esses 122 homens, irmão, chegou na porta do quarto de Daniel? Hã? Não sei se eles amontoaram lá para aquele corredor, aquele palácio grande, né? Mas Daniel lá orando e suplicando, e os 122 lá. Ah, eu não sei se foi no primeiro dia, se foi no segundo dia, no terceiro dia. Certo? Por que Daniel estava passando por essa dificuldade aqui, irmãos? Olha, por causa da sua fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Por que Jesus falou, meus irmãos, que nós, na face da terra, nós teríamos aflições? Certo? Porque a justiça, irmãos, que o crente tem que praticar, ela não combina com as coisas das trevas, nem com as coisas do mundo lá fora. Certo? Aí vem as lutas, não é? Vem as dificuldades, né? Vem os problemas. Aí a Bíblia continua dizendo aqui, ó, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaços de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Aí ele continua dizendo: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá. Irmãos, tinha 70 anos, meus queridos irmãos, mais ou menos, que Daniel tinha sido transportado. Quase já cumprindo o tempo deles retornarem. Quase se cumprindo o tempo deles voltarem. E esse até hoje estava aqui, ó, a marca sobre Daniel. Ele nunca perdeu o cheiro, meus queridos irmãos, da sua origem. Aí continua dizendo aqui, olha, então responderam: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito causa de ti, ó rei. Por que ele não falou? Por que eles não falaram assim, ó, Daniel, que é um dos 3 que o senhor colocou aqui? É como que vocês quisessem, como se ele quisesse aguçar, né, o pensamento do rei. Ah, não, isso veio cativo lá de Judá. Isso não vale muita coisa, não. O que o pastor ensinou para nós aqui no domingo, irmão? Nós somos tidos como os desvalidos da terra, que não valemos muita coisa para o mundo aí fora. Pobres coitados. Por que ele foi falar justamente isso aqui, meus queridos irmãos? Como que se isso aqui fosse denegrir a imagem de Daniel. Mas o caráter de Daniel, o rei conhecia muito bem. Aí a Bíblia continua dizendo aqui, olha, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos médios e persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Daniel trabalhou o rei trabalhou todo aquele dia para livrar Daniel. Irmãos, mas esse negócio aqui é de Deus. A causa do crente fiel, ela é colocada na mão de Deus. É Deus que trabalha e é Deus que vai resolver, irmãos. Certo? É Deus que vai resolver. É Deus que vai fazer. Não adianta, irmãos, a gente querer espernear para lá e para cá, colocar a nossa mão, tentar mudar a situação, porque não resolve, irmão. Ou nós colocamos na mão de Deus, está entregue nas mãos de Deus. Certo? Deixa Deus fazer, irmãos. Descansa na maneira de Deus trabalhar. Descansa na maneira de Deus trabalhar. Deus, ele tem um propósito, irmãos. Em toda situação, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. A maior autoridade do reino estava de pés e mãos atadas. Não podia fazer nada por Daniel. Nada. Mas Daniel era um crente inculpável.
Ele era um crente inculpável. Ele não merecia e nem podia receber. Porque a Bíblia fala para nós que ele era homem fiel. Ele era fiel a Deus e ele era fiel ao rei. Certo? Aí a Bíblia continua dizendo, né? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aí a Bíblia continua dizendo, né? Trouxe uma grande pedra, certo? E Daniel foi colocado lá. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de músicas e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel continuou servindo a Deus lá na cova dos leões. Lá no momento da luta, lá no momento do ápice da aflição, Daniel continuava servindo a Deus. E o que me chama a atenção, irmão, que o rei, ele fala ao Deus vivo. Ao Deus que responde. Ao Deus que tudo vê. Ao Deus que tudo conhece. Aí ele continua dizendo aqui, olha. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Primeiro diante dele. Certo? Aos olhos dos homens, Daniel estava pecando contra quem? Contra o rei. Contra o rei. O 122 falou, rei, ele, em outras palavras, ele pecou. Ele desobedeceu. Ele está lá fazendo petição a Deus. Aí ele está dizendo aqui para o rei, olha, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Coisa interessante, né, irmãos? Que coisa interessantíssima. A consciência de Daniel. Crente, meus queridos irmãos, crente, inculpável, a consciência dele é tranquila. Tranquila. Eu já não tenho mais tempo, irmãos, eu preciso encerrar. Nós podíamos falar de crente, né? Que ele tem as mãos limpinhas, mas o coração dele é sujo. É outro problema no meio da igreja. Outro problema no meio da igreja. A mão é limpinha, você não vê ele fazer nada. Mas também não passa no crivo de Deus. E a Bíblia está falando para nós, meus irmãos, que nós temos também que resplandecer, né? Mateus capítulo 5, versículo 14, a parte A. Certo? Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala que nós temos que resplandecer como astros no mundo. Nós temos que resplandecer como astros no universo. Irmãos, resplandecer, meus queridos irmãos, é emitir luz. Emitir luz. E eu falei para os irmãos, né, que a luz, ela viaja a 340 mil quilômetros por segundo. Ela tem a capacidade de chegar na Lua e ainda voltar mais 40 mil quilômetros em apenas um segundo. Em apenas um segundo. Então, quando Paulo está falando que nós temos que resplandecer, ele está dizendo que nós temos que emitir luz. Que é contrário às trevas. Contrário às trevas. Luz fala de boas obras. Trevas fala de más obras. Certo? Luz fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Treva fala do inimigo das nossas almas. E a Bíblia continua dizendo para nós, meus amados irmãos, que nós temos que reter
a palavra da vida. Os irmãos lembram que eu li lá em Filipenses capítulo 2. Nós temos que reter. Reter é praticar a palavra de Deus. É praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Certo? É a nossa vida diária. É o nosso viver cotidiano no meio da igreja e fora da igreja. E fora da igreja. Certo? Quando nós chegamos aqui diante de Deus, na sua casa, nós viemos aqui prestar culto a Deus. A nossa vida cristã, meus queridos irmãos, ela não é vivida só dentro da igreja. Ela é vivida lá fora também. Também. É lá, principalmente lá, que nós temos que resplandecer e que nós temos que praticar a palavra de Deus. Amém, irmãos? E os irmãos não esqueçam, irmãos, que nesses meses eu ensinei para os irmãos sobre aqueles que agradam e aqueles que desagradam a Deus. Aqueles que agradam e aqueles que desagradam a Deus. Irmãos, e o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de segunda oportunidade. Segunda oportunidade. Eu quero te dizer uma coisa, olha, nós estamos aproximando a próxima Santa Ceia. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser ajeitada, se tem alguma coisa que você tem feito, que tem contrariado a palavra de Deus, se você tem pecado contra Deus, procura o seu pastor, procura a sua liderança, confessa as suas faltas, endireita as suas veredas, faz um compromisso com Deus. Faz um compromisso com Deus, certo? Que Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai nos ajudar. Deus, Ele vai nos ajudar. Né? Quem estava aqui no domingo, viu aqui as maravilhas que Deus fez aqui no domingo, irmãos. Que palavra gloriosa. Quem estava aqui no sábado, viu o que Deus fez aqui no sábado. Que coisa gloriosa. A glória de Deus estava nesse lugar. Amém? Então os irmãos fiquem com essa palavra simples, humilde, mas que ela possa gerar fruto no seu coração. E vamos continuar caminhando, irmãos. A nossa caminhada, ela não é terrestre não, irmãos. Ou melhor dizendo, ela não é só terrestre. A nossa caminhada, ela também é celestial. Amém? Eu quero convidar os irmãos então para se colocar de pé. O nosso pastor já está aqui embaixo. Eu vou pedir então que esteja encerrando o trabalho dessa noite. Bem? E na terça-feira então, o nosso pastor presidente, ele volta a nos ensinar a palavra de Deus. Bem? Nós estaremos aqui em nome de Jesus Cristo para nós podermos aprender mais da palavra do Senhor. Bem? O irmão Edmar, ele me avisou que não pôde estar aqui nessa noite com a sua família por causa de um problema no carro, então, se eu entendi direito. Amém? Deus abençoe. Os irmãos, paz do Senhor.